Essa aqui trouxe aqui uma escrita original, tá? Isso é da época do Guido d'Arezzo. É um poema a São João Batista que deu origem ao nome dos sons, né? Até aqui você tinha sons, mas o som não tinha um nome de dó, o som não tinha um nome de sol, de fá, de seja lá qual fosse, né? Era um som, né? É, mesmo quando ele era indicado ali por letras, mas ele não tinha essa concepção que a gente tinha de ter um som chamado ré, né? Era uma letra, né? Que representava aquele som. E Guido Arezzo, ele nota nesse poema, nesse canto que já existia antes dele, que cada frase começava numa altura consecutiva para ascendente, né? Começava uma mais baixa, outra um pouco para cima, outra um pouco para cima, cada frase. E ele foi nomeando esse som com a primeira sílaba como é que chama, do verso daquele poema. Então, essa escrita é um pouco difícil da gente ler, ela está aqui transcrita numa que é um pouco mais fácil, né? Então, assim, deixa eu fazer uma pequena explicação aqui para vocês. A setinha dá para todo mundo ver aí? A setinha aqui? Para mim aqui está aparecendo, tranquilamente. Isso, perfeito. Isso aqui, esse símbolo, é uma clave de Fá, tá? Do gregoriano. Vocês veem até que ele parece meio que um pouco um F meio estilizado, né? É a clave de Fá. Se isso aqui é Fá, Mi, Ré, Dó. Então, o Dó, antigamente, chamava-se Ut. Então, ele chamou essa primeira nota de Ut. Então, aqui era o Ut, não um Dó na época, mas tinha o mesmo som do Dó. Você percebe que a próxima letra, Ressonare fibris. Essa nota, que aqui era Dó, é Ré. Ok? Todo mundo acompanhando o meu raciocínio aí? Tá ótimo aqui. Perfeito. A próxima, Mira gestorum, a nota é Mi. Famo lituorum, a nota é Fá. Solve polluti, a nota é Sol, né? Clave de Fá, nota Sol. Labireatum, a nota é Lá. O Si é uma coisa que surgiu bem posteriormente. Ele chama de. A nota acabou chamando-se Si porque é Sancte Johannes. Si. Né? Mas a nota aqui não é Si, a nota sendo Sol. Vocês percebem que ele foi, e aí ele deu o nome da nota, o nome desse som, com a primeira sílaba de cada uma dessas frases dessa poesia. É muito interessante quanto isso tem a ver com, enfim, não sei se, não vou trazer essa discussão aqui, né? Como tudo isso tem a ver com a figura do São João Batista, né? Vocês vão ver para frente. Isso era um hino a São João Batista. O Guido d'Arezzo, ele faz essa formulação quando ele era o músico responsável pela igreja de São João Batista, São João de Latrão, que chama uma igreja em Roma, onde estão os restos mortais de São João Batista. E, seguindo, uma outra figura que foi bastante importante, era um teórico já do século XVI, XVII, chamado Giovanni Battista Doni. Giovanni Battista, João Batista. Doni, ele era um teórico, né? Ele não era compositor. Se era compositor, nenhuma composição chegou até nós, mas ele era um teórico da música. São dois livros falando sobre teoria musical dele. Chama Giovanni Battista Doni. Então, ele achou que pronunciar o nome desse som de dó, né, era mais fácil do que ut. Então, em homenagem a si mesmo, ele chamou o ut de dó, por causa do Doni. Então, a gente chama dó até hoje, o ut por causa dele. Apesar de que os franceses, se você for pegar alguma coisa de escrita em francês até hoje, os franceses ainda chamam o dó de ut, tá? Só no mundo latino, assim, tipo Itália, né, no idioma italiano, português e etc., é que se chama de o dó de dó, né? No francês chama-se dó de ut ainda, né? Ah, seguindo para frente. Depois de você experimentar essa ideia de ter, de você poder agora colocar as notas em alturas e escrever exatamente qual era o som que você tinha que cantar, surgiu, aí isso também é muito desenvolvimento, eu vou passar um pouco, assim, falar sobre isso um pouco en passant, porque não é o objetivo aqui da nossa fala.
Aí surgiu a ideia de você cantar polifonicamente, ou seja, cantar melodias diferentes, mas que quando cantadas juntas elas funcionavam, né? Então, como fazer isso, né? De maneira que tudo acontecesse e ninguém se desencontrasse. Você precisava ter um tempo marcado e um tempo preciso. A gente já tinha as notas precisas, as alturas ditas precisamente. A gente precisava dizer precisamente quanto essas alturas iriam durar. E aqui está um dos primeiros livros em que isso aparece. Era um teórico italiano chamado Pietro Cerroni, em que ele formula essas figuras. Não se sabe se foi ele que inventou, provavelmente não. Provavelmente ele escreveu alguma coisa que já era conhecido antes dele. E ele fala das figuras musicais que tinham uma marcação de tempo para que você tivesse um tempo preciso, né? Então ele fala de figuras que a gente já não usa mais hoje: a máxima, a longa, a breve. Alguns ainda conhecem a breve, a gente conhece a partir dessa daqui: a semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, e depois vai vir a fusa e a semifusa, né? E daí vem outras figuras ainda mais exóticas Tiago, ainda, quartifusa, etc. Sim, pois não? Tiago, no inário, quando tem a parte da salmodia, os Sim, cantos salmodiados ainda usar a tem, né, breve, a né? breve. A breve para fazer o Isso, reto tom, né? Isso, é exatamente como isso. a Aí a gente usa, pessoa né? vai usar ela enquanto durar a frase da Aquela salmodia. frase. Nesse contexto aí É, da salmodia, né? Do canto em reto tom, a breve não tem um tempo definido, né? Você canta em cima daquela nota, aquela frase inteira até, né, chegar noutra nota, né? É, exatamente isso. Também foi uma maneira também de se escrever isso, né? É, enfim, a outra coisa também, que também não vou entrar muito nisso, a maneira deles pensarem a divisão da nota era bem diferente do que a gente usa hoje. Existiam três modos de divisão, chamado tempo, modo e prolação, e que podiam se variar cada uma em perfeito ou imperfeito. Então você tinha, por exemplo, um tempo perfeito, ou seja, era uma nota dessas que ia se dividir em três. O tempo imperfeito era uma nota dessa que ia se dividir em dois, né? O modo perfeito era outra figura dessa, nota não, figura, desculpa. Outra figura de tempo dessa que ia se dividir em três. Tempo imperfeito dividir em dois. E a prolação também perfeita e imperfeita. O perfeito dividir em três, o imperfeito dividir em dois. Era completamente diferente do que a gente usa hoje. O que a gente usa hoje tem até um resquício disso, né? Mas é uma maneira mais simplificada, digamos assim, do que era a maneira com que eles pensavam essa divisão das notas, né? Da divisão dos Tiago, tempos. Sim? é, eu estou me dando conta aqui que, por exemplo, tem o som e Uhum. tem a duração do som, né? Sim, sim. Uhum. Então, e tem a notação do som e a notação da São da duração. duração, exatamente, exatamente. Eu estou fazendo aqui uma analogia aqui com as minhas reflexões. Uhum. Primeiro veio o som e o tempo de duração do som na mente. Aham, sim, sim, Primeiro se formou na mente das pessoas. sim. Depois se formou a anotação. Aham. Foi se desenvolvendo uma maneira de botar isso no papel para que o que eu pensei pudesse ser externalizado para que o outro entendesse. Assim como eu acredito que o ser humano, primeiro ele começou a pensar. Uhum. Quando ele começou a pensar, as cordas vocais dele Uhum. começaram a se desenvolver e só depois ele começou a falar. Ele não começou a falar primeiro e pensar depois. Uhum. Faz sentido. Primeiro é o processo mental, depois é o processo físico, é a Isso. expressão. Isso. Tipo, Obrigada. acontece antes dentro, depois fora, né? É isso aí. Né? Seguindo. E vem tudo da alma. Exatamente. Seguindo. Se eu só terminar aqui uma coisa. O que nós falamos até agora, né, estava relacionado à escrita vocal, né? A maneira de você cantar a música, né? Temos todo esse panorama para falar desde lá de onde nós começamos a falar, era como se cantava. Eu vou dar uma pincelada rápida na escrita instrumental.
Esse é um tipo do que se chamava-se de tablatura, né? Quem toca violão, guitarra conhece a tablatura, né? Ainda se usa um tipo de tablatura hoje, mas isso aqui era uma maneira de tablatura, né? Não sei quem conhece esse compositor, Dietrich Buxtehude. Ele nasceu dinamarquês, mas ele viveu grande parte da vida dele na Alemanha. Ele foi um dos professores de Bach e de Handel, né? Ele era uma pessoa muito, muito, muito influente na época dele, e infelizmente hoje ele não é tão conhecido, né? Os cravistas e organistas é que tocam muita coisa dele, mas fora desse universo não se conhece muito de Tristan Buxtehude. E essa é a escrita de uma suíte para cravo, uma suíte, um conjunto de danças para instrumento de tecla, né? É interessante que a geração de Bach, ou seja, você percebe aqui que Buxtehude viveu entre 1637 e 1707. Bach, ele nasce em 1685 e morre em 1750. Ele é uma geração posterior à do Buxtehude. Com certeza, o Bach ele foi educado a escrever, a geração de Bach, a escrever a tablatura. E a geração de Bach foi os primeiros a escrever música instrumental na partitura, como nós conhecemos hoje, né? O que você toca de instrumental antes disso, na partitura, foi transcrito a partir desse tipo de notação, da notação da tablatura instrumental, né? E existiam tablaturas instrumentais diferentes. E aí aquilo que a gente fala da unificação também começa aí, porque, tipo, eu vou passar aqui, essa tablatura que era usada na Alemanha, na Holanda, né, nessa região do norte da Europa, né, na península, como chama, na Escandinávia, né? E essa, vocês veem graficamente que é completamente diferente, né? André de Sola, que é o compositor dessa música, né? Registro alto de primeiro tom de Andrés de Sola, era um compositor espanhol. Então a tablatura na Península Ibérica é completamente diferente, da tablatura alemã. Então você percebe que era muito difícil a comunicação aqui, né? Eu posso até fazer uma pequena pincelada nessa daqui de como é que essa aqui era escrita, né? Como era pensada. E vocês vão ver como é que era completamente diferente. Cada linha dessa daqui não era uma linha de nota como nós estamos acostumados hoje em dia. Era uma voz, ou seja, como de um coro. Era o soprano, contralto, o tenor e o baixo. E cada número desse era um intervalo a partir de Fá. Ou seja, o número 1 aqui era o Fá. 2 é Sol, 3 é Lá, 4 é Si, 5 é Ré, aí o 5 é Dó, perdão, 6 é Ré e 7 é Mi. Então você entrava aqui o tenor tocando, depois vinha o baixo, né? Ia lá na frente entrava o soprano, mas lá pelos tantos ia entrar o contralto, né? E esses símbolos que tinham aqui de uma setinha para baixo, um pontinho, indicava a oitava, né? Então, tipo, esse que não tem nada era na oitava do meio. O pontinho era a oitava acima. No caso, por exemplo, assim, esse aqui é um Si, não tem nada. É o Si do meio do teclado. Esse 4 aqui que tem um pontinho era o Si oitava acima, no caso um Si bemol, que vocês percebem que tem um bemol aqui por cima, né? Então, e aqui tinha algumas figuras rítmicas, existia uma lógica de como dividir isso ritmicamente dentro do compasso, porque essa barra vertical aqui era o compasso, né? Falo isso também só por curiosidade aqui, entender isso aqui demanda muito tempo, né? Uma escrita musical você tem que aprender, como se você fosse aprender a ler de novo, né? E aqui, uma partitura já bem mais parecida com a nossa, né? Já instrumental também, instrumental e vocal. Eu esqueci de colocar o nome aqui, era um compositor do século XVII, chamado Luzzasco Luzzaschi, italiano. E é interessante que ele escreve o seguinte, é uma peça para cravo, para um instrumento de teclado qualquer, e soprano, a um soprano, ele escreve aqui em cima, né? Essa aqui é a linha vocal, a melodia vocal, com a letra embaixo. Isso aqui é uma clave de Dó na primeira linha. E vocês percebem na parte instrumental que aqui na mão direita, né, você tem a clave de Dó na primeira linha e um pentagrama normal, como nós estamos acostumados. E embaixo aqui você tinha 8 linhas. E 2 claves, uma clave de Dó e uma clave de Fá. Porque como tinham muitas linhas,
você ter uma clave só era um pouco difícil de você ter a referência. Então, você tinha duas claves para poder ter mais referência, né? Vocês percebem que já tem figuras aqui um pouco mais redondas, mais parecidas com a nossa. Vocês percebem que aqui nesse exemplo aqui, né? A semibreve é um losango. A gente está acostumado a semibreve, uma bolinha, né? Aqui a mínima também é com um losango e uma haste. Nós está acostumado com uma bolinha, né? Aqui, nessa, a mínima já era uma bolinha. A semínima também é uma bolinha. A semibreve é uma bolinha, né? Já vai se estreitando um pouco mais. Você tem um símbolo aqui do compasso, já está muito mais parecido com o que a gente está acostumado a ler, né? Uma coisa muito interessante, só também mais um comentário sobre isso aqui, que eles não tinham a preocupação de escrever o que acontecia exatamente um em cima do outro, igual a gente está acostumado, né? Essa nota aqui do soprano caía junto com essa nota aqui do instrumento. Você percebe que está longe um do outro, né? O instrumento não está calhando junto com a nota da voz. E isso, se você for ver, desculpa, em outras partituras, acontece exatamente isso, né? Seguindo. Aqui eu dou, antes de eu seguir aqui, que aqui eu vou dar um salto histórico um pouco grande. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Oi, boa Não? noite. Oi, Oi, boa oi, noite. Oi, boa noite. boa noite. Eu tô achando um barato essa sua fala. Que bom, E obrigado. eu fiquei pensando sobre o tempo, a notação de tempo, por Uhum, exemplo, a utilização do relógio, a marcação dos segundos e minutos. Nessa época, esse povo já tinha essa ideia e utilizar esse tempo na música para a gente poder fazer a notação do tempo da música para todo mundo entrar certinho e harmonioso? Como é que foi essa história? Olha, interessante a pergunta. Mais ou menos, né? A notação, você falou de usar o relógio, né, como base, né? Porque o relógio foi inventado lá pelo ano de 2000, 1500, Sim, 1600, que sim. é essa época aí. Então, Sim, a sim. ideia de tempo, de Sim. marcar o tempo, o que é um segundo para mim, para você e para todo mundo, é aquele tic-tac, entendeu? Sim. E Aham. utilizar isso na música para Ah, poder todo mundo, para poder fazer todo mundo entender, né? aham. Olha que é interessante essa pergunta, né? Mas antigamente, isso a gente vai ver um reflexo disso nas indicações de agógica, né? Na nossa partitura hoje em dia, que hoje em dia perdeu um pouco a ideia, mas elas eram mais baseados, essa noção de tempo, no tempo do nosso corpo, da pulsação do nosso corpo, do que nessa pulsação externa do relógio, embora ele já existisse, né? Quando a gente fala de andante, andante é ao passo que se anda, né? Quando eu falo de alegro, é uma coisa mais eufórica dentro da maneira com que eu fico alegre, entendeu? Entre outros, né? Estou usando esses dois como exemplo, mas eles tinham mais a ver, a pulsação tinha mais a ver com a pulsação do nosso corpo do que com a pulsação externa do relógio, né? É muito, muito interessante a pergunta. Eu não ia tocar nesse assunto se você não perguntasse. Obrigado pela intervenção. Posso prosseguir, gente? Mais alguma pergunta, alguma colocação?